Bom dia, paz do Senhor Jesus. Aqui com vocês, a missionária Leandra Bretas. Que você tenha um ótimo início de semana. Que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe sua família. Que o Senhor abençoe seus planos. Aleluia. Que Deus venha entrar com providência naquilo que você mais precisa. Naquilo que você mais necessita. Às vezes, o que a gente mais necessita não é o que a gente quer. Aleluia. Às vezes, o que a gente mais necessita, só Deus sabe. Às vezes você quer algo e Deus vê lá na frente. Não é aí, não é por aí não, meu filho e minha filha. Não é por aí não. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus ele vai entrar com providência na sua necessidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir aí no Salmo 119. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Tomar um café. Aleluia. Jefferson, todos que forem entrando aí na live, amém? Escreve aí, Deus é fiel. Aleluia. Nós vamos falar aqui, Salmo 119, aleluia, que fala sobre a excelência da lei divina. Muitas pessoas falam assim, missionária, eu amo salmos. Quando eu leio o salmo, me conforta. Quando eu leio o salmo, aleluia, eu me sinto bem. Amém, glória a Deus. Mas não só o salmo que você tem que ler, não é? Você tem que ler toda a palavra de Deus. Aí as pessoas falam, eu coloco um salmo na porta da geladeira, na minha porta. Amém, glória a Deus. É um ato profético que você está tendo. Mas, aleluia, tem que fazer o quê, gente? Tem que praticar a palavra de Deus, tem que ser fiel ao Senhor. E no Salmo 119, né, começa assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste aos teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Aleluia. Tomara sejam firmes os meus passos, para que observe os teus preceitos. Aí o Salmo 19, ele é enorme, graças a Deus. Então nós vamos agora para o versículo 93. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado a vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Aleluia, por enquanto só até aqui. Então a gente foi lá no primeiro versículo e está escrito: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Aleluia, bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, que não praticam iniquidade, não andam
e andam nos seus caminhos. Aleluia. Aí você vai lá no versículo 93, ele fala novamente sobre os preceitos do Senhor. Aleluia, para que salve a vida dele. Então o Senhor está dizendo aqui que nós devemos andar em seus preceitos, nós devemos andar na sua lei, a lei do Senhor. Aleluia, glória a Deus, é a palavra dele. A lei do Senhor, aleluia, é aquela que vem e nos confronta. A lei do Senhor, aleluia, está escrito aqui. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz aqui, até toda perfeição tem o seu limite. Tudo na vida tem o seu limite. Tudo que você olha e acha bonito, você vai encontrar um defeito. Tudo que você olha e acha perfeito, você vai ver que em algum lugar tem uma imperfeição. Por quê? Porque, aleluia, só o mandamento do Senhor é perfeito. Só o mandamento do Senhor, ele é ilimitado. Aleluia. Ele diz aqui, aleluia, para salvar ele. Aleluia. Ele clama aqui, Senhor, eu sou o teu servo. Salva-me. Oh, aleluia. Quantas pessoas estão precisando da salvação do Senhor? Quantas pessoas estão precisando que Deus os salve? Quantas pessoas estão necessitando, aleluia, da presença de Deus? Mas fica assim, deixa para depois. Deixa para depois eu volto. Aleluia. Depois eu volto para os caminhos do Senhor. Depois eu volto para a igreja. Depois eu volto, aleluia, a fazer aquelas lives. Depois eu volto para ganhar almas, aleluia. Cuidado, hein? Cuidado que o Senhor, ele está de olho em você. Aleluia, aleluia. Ele diz aqui no 104, por meio dos teus preceitos consigo entendimentos, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Aleluia, glória a Deus. A falsidade que vem, aleluia, do próximo, ela nos ensina a não voltar atrás, aonde a gente estava. A falsidade que vem de alguém, ela nos ensina a liberar perdão no nosso coração, mas não voltar atrás. A falsidade, ela nos ensina que a gente deve, aleluia, confiar somente em Deus. É a verdade. Aleluia. Porque eu já sei que está aí na sua mente aquele versículo que diz: maldito o homem que confia no homem. O homem, ele é falho. O homem, ele te promete uma coisa hoje e você fica naquela esperança, depositando aquela esperança, né? Que ele vai fazer, que ela vai fazer. Mas, aleluia, a pessoa não faz. Então, a falsidade nos ensina a caminhar de cabeça em pé para com a sociedade e de cabeça baixa para com Deus. Sempre buscando, sempre orando, sempre jejuando, sempre, aleluia, falando a verdade. A falsidade, ela nos ensina que tudo que acontece ao nosso redor, a gente precisa estar em comunhão com Deus. Quantas pessoas falsas já passaram pelo seu caminho? Quantas pessoas já usaram de falsidade com você? Aleluia. E Deus, ele fala nesta manhã contigo: deixe o falso o seu caminho. E Deus, ele fala contigo: deixe a pessoa falsa para lá. Deixe que Deus vai tratar de quem te enganou. Deixa que Deus vai moldar os vasos. Aleluia.
A sua obrigação não é, a luta não é contra sangue, a luta não é contra carne, aleluia. A luta são contra os principados, contra as potestades malignas, espirituais, que está em Efésios. A nossa luta não é te dê um tapa, você dá outro, te dou um soco, você dá outro, te dou um tiro, você dá outro, não. A nossa luta é de joelho. A nossa luta é buscando. Ah, missionária, mas eu não estou vendo nada acontecer. Eu perdoo, eu oro, eu busco, mas eu não vejo nada acontecer. Mas não é para você ver. Aleluia. É para você continuar orando. É para você continuar buscando. Lembra daquele versículo? Orai por aqueles que vos perseguem. Olha só. Orai pelos vossos inimigos. É difícil pra caramba. É difícil, mas é mandamento. E tudo que é mandamento a gente tem que fazer. Tudo que for mandamento a gente tem que realizar. Aleluia. Ele diz aqui no 97. Estamos no Salmo 119. Quanto amo a tua lei e a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos. Olha aí. Aleluia. Porque aqueles eu tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Aleluia. Ele diz aqui da lei, quanto ama a tua lei e a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu tenho sempre comigo. Sempre os inimigos vão estar ao seu derredor, mas os anjos do Senhor vão estar ao seu redor. Sempre haverá inimigos. Sempre haverá pessoas tentando te derrotar. Sempre haverá pessoas de olho no que você tem. Sempre haverá pessoas com coração maligno. Aleluia. Mas, aleluia, ele diz aqui que os mandamentos dele estão sempre com ele. Aleluia. Quando você guardar os mandamentos do Senhor, quando você seguir à risca a palavra de Deus, ele diz aqui, sou prudente. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Quantas pessoas aí se dizem, já vivi tudo, viveu nada. Você está com 70, 80, 90 anos, você não viveu nada ainda. Aleluia. A gente vai morrer sem saber tudo. Aleluia. E ele diz aqui, porque ele guarda os preceitos. Aleluia. Quantas pessoas, às vezes você não quer pregar porque uma pessoa é idosa. Às vezes você não quer pregar para o idoso. Às vezes você não quer pregar para uma pessoa que você acha que tem experiência de vida. Mas é ali que você tem que chegar e pregar. Aleluia. Porque se você tem, aleluia, se você guarda os preceitos do Senhor, se você está honesto com Deus, se você está no caminho do Senhor, aleluia, você precisa pedir ao Espírito Santo, alabadaxara da badai, alabanai achuria decanta da badai, para te orientar como você deve falar. Ele diz no 101, de todo o meu caminho desvio os pés, para observar a tua palavra, de todo mau caminho, desculpa. Ele desvia os pés de todo mau caminho. Você está no mau caminho? O Senhor te pergunta. Você está andando no mau caminho? Você está, aleluia, pregando a palavra de Deus e indo para a internet se sujando, aleluia, cometendo adultério, cometendo fornicação,
cometendo lascívias. Aleluia. Ele diz aqui, o salmista, que ele, aleluia, desvia os pés de todo mau caminho. Existe caminho que para o homem é perfeito, mas o final é a morte. Aleluia. Esse caminho que você está, aleluia, vendo sites pornográficos, adulterando na cara de pau, porque o adultério, para você que é casado, não é só, aleluia, carne é carne, não. Adultério também é pelas redes sociais. Você que está no mau caminho, você, aleluia, que é às vezes um missionário, uma missionária também, um pastor, aleluia. Você, aleluia, que tem, aleluia, uma autoridade espiritual nesta terra. Você, aleluia, que acha, Deus perdoa tudo, Deus perdoa tudo, perdoa. Aleluia, perdoa. Mas tem as consequências. E as consequências podem ser muito graves, saiba você disso, viu? Saiba você que as consequências do seu pecado podem ser muito graves. Aleluia. Ele diz aqui que ele, aleluia, é prudente, mais do que idosos, mais do que pessoas que têm experiências. Louvado seja Deus, ele é prudente. E que ele desvia, aleluia, seus caminhos do mal para observar a palavra de Deus. Entrou, aleluia, na internet, tá vendo aquela mulher nua, aquela mulher de biquíni, bloqueia. Aleluia. E vai observar na palavra. Aleluia. Entrou na internet, passou aquele site pornográfico, bloqueia. Aleluia. Vai observar na palavra. Porque o espírito, ele contenta contra a carne. O espírito, ele briga contra a carne. Então, nós devemos estar alicerçados na palavra de Deus. Nós devemos estar, aleluia, buscando continuamente, aleluia, os ensinamentos do Senhor. E saiba você, aleluia, que já é um divorciado. Saiba você que já é um solteiro. Você também não pode entrar nesses sites. Você não pode cometer, aleluia, esse tipo de pornografia. Aleluia, porque isso vai virar uma bola de neve na sua vida. Ah, mas a minha carne é fraca, eu não consigo. Consegue. Você consegue tantas coisas na sua vida. Você conseguiu um celular para assistir essa live. Você conseguiu, quando você está com fome, você consegue fazer uma comida. Quando você está com sede, você consegue beber uma água. Então você consegue se livrar sim. Aleluia. Ah, mas para a senhora é fácil falar. Não, não é fácil falar. Aleluia, porque também no meu celular aparece, eu tiro. Eu vou com meu dedinho, vou bloqueando. Eu vou, aleluia, ausentando isto da minha vida. Porque toda vez que eu estou ausentando algo da minha vida, toda vez, aleluia, que eu estou bloqueando o pecado, toda vez, aleluia, que eu estou pedindo ao Senhor para desviar os meus passos do mau caminho, aleluia. Deus, lá na frente, Ele vai me recompensar. O Senhor lá na frente, aleluia, Ele vai atender, aleluia, o que eu peço de joelho. Aí você fica, Senhor, eu tenho orado, Senhor, eu tenho buscado a Ti, mas o Senhor não me responde. Aleluia. Ele vai te responder quando você entrar em total santificação com o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Você precisa ser prudente. Está num bate-papo no grupo, aleluia. Começou uma conversinha que não é sobre a palavra. Começou uma conversinha, aleluia, que você vê que já está indo para o outro lado. Saia, aleluia. Saia do grupo, aleluia. Só volte, aleluia, quando te chamarem para pregar. Só volte quando te chamarem para orar. Só volte quando te chamarem, aleluia, para louvar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desvia os seus pés dos maus caminhos. Oh, mas hoje em dia tá muito difícil, tá?
Até confesso a você realmente que está difícil, mas não é impossível. Porque o possível a gente pode fazer. Agora, o impossível Deus vai fazer. Aleluia. Observe a palavra de Deus, ele diz aqui. Ele diz aqui no versículo 102. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Aleluia. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho da falsidade. Aí vem. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aleluia. E luz para os meus caminhos. Glória a Deus. Esse versículo aqui, quantas vezes eu vejo pessoas só falando essa parte. Mas é uma parte, aleluia, que diz que a palavra, ela é lâmpada para os pés dele. E é a luz para os seus caminhos. Oh, aleluia. Ele diz que ele não quer falsidade. Ele diz aqui que ele detesta todo caminho de falsidade. Entrou uma modernidade hoje em dia, aleluia, nas nossas igrejas, porque nós somos a igreja, amém? E nos templos. Entrou uma modernidade hoje em dia, que você não consegue, às vezes, nem ficar no culto. Entram modernidades. Ah, mas é para os jovens se converterem, não. No meu tempo, desde 1992, que Deus me levava na restauração, Deus me levava nas assembleias, Deus me levava nos montes, aleluia. Quando Deus me levava, aleluia, a fazer missões pelo Brasil, aleluia. Nunca vi tanta modernidade, não, eu não via, não. Pregava a palavra para os jovens, aleluia. Com toda a santidade, aleluia. Porque a estratégia é do Espírito Santo. A estratégia não é do homem. A estratégia vem de Deus. E a estratégia é a palavra. Não adianta você colocar a modernidade dentro da sua igreja com a desculpa que vai ganhar almas, com a desculpa, aleluia, que vai ganhar os jovens. Não adianta, não adianta. Porque uma coisa é muito certa, será uma bola de neve. Você vai pirar, você vai pirar. Você que é pastor, você que está de frente para uma obra, você vai pirar. Porque você vai colocar o mundo dentro da sua igreja com a desculpa de ganhar jovens. E eles vão se acostumar com aquilo e eles vão querer mais. E você não vai ter mais estratégia. Você não vai ter mais caminhos para aquilo. Então, pregue a verdade. Pregue o que Deus quer que você, aleluia, fale. Então, lâmpada para os pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aleluia. Declara isso nesta manhã. O Senhor, aleluia, ele diz que a palavra dele é luz para os nossos caminhos. Então, você precisa, aleluia, aceitar ao Senhor, aleluia. Você precisa, aleluia, pedir ao Senhor para te salvar. Você precisa pedir ao Senhor, aleluia, o que está no 98. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles os tenho sempre comigo. Você sempre terá inimigos. Você sempre terá pessoas que estão te apontando. Você sempre terá na sua vida, até dentro de sua casa, pessoas, aleluia, que vão tentar armar contra você.
Ele diz aqui: armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Você vê que esse Salmo 119, o salmista, ele está firme na palavra de Deus. Você percebe que nesse Salmo 119, ele está, aleluia, o inimigo está querendo devorar a sua espiritualidade. A falsidade, ele vive rodeado na falsidade. Mas ele pede ao Senhor: ampara-me segundo a tua promessa para que eu viva. Não permita que a minha esperança me envergonhe. Ele fica tão desesperado. Ele fica tão angustiado que ele diz: aleluia, Senhor, não deixe que a minha esperança em ti venha me envergonhar. Aleluia. Ele diz aqui que o Senhor despreza todos aqueles que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Aleluia. Você pede para o Senhor: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, mas não quer seguir a palavra. Você pede ao Senhor, aleluia, que a palavra dele seja luz para os teus caminhos, mas você não quer seguir a palavra. Você pede ao Senhor para ele te sustentar, para você ser salvo, mas você não quer seguir a palavra. Antes de você fazer qualquer coisa, pensa, se analisa. Peça ao Senhor direção, para não magoar pessoas, para não ferir famílias, para não jogar para fora, aleluia, da tua igreja, pastor, ovelhas. Antes de você falar qualquer coisa, peça direção a Deus. Aleluia. Ele pede aqui para ele não ser envergonhado. Ele sabe que o Senhor vai salvar ele. E ele diz aqui que o Senhor despreza os que desviam os teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Aleluia. O inimigo, aleluia, que se chama Satanás, é uma verdade. O inimigo, que muitos chamam de inimigo, chamam de diabo, do que for, aleluia. Ele usa de falsidade. E a astúcia do inimigo é a falsidade. A falsidade é a mentira. E quem mente até hoje é Satanás. Quem mente até hoje são os enviados de Satanás. Quem mente até hoje, aleluia, é o inimigo. E ele diz que o Senhor despreza os que se desviam dos seus decretos, e os seus decretos é a palavra de Deus. Aleluia. Ele diz aqui: desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia. Ensina-me os teus decretos. Aleluia. Ele fala desde o começo do Salmo 119, aleluia. Ele fala sobre prescrições, ele fala sobre mandamentos, ele fala sobre decretos, ele fala sobre preceitos, aleluia. Ele diz aqui no 20 que a alma dele está consumida, aleluia. Que a alma dele, consumida está a minha alma por desejar insensamente os teus juízos. Aleluia. Ele quer, aleluia, que o Senhor, aleluia, ajude ele. Aleluia. Ele diz aqui no 25, a minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Aleluia. Ele diz aqui, aleluia, que ele expôs o caminho dele ao Senhor. E o Senhor o valeste. E o Senhor, aleluia, o socorreu. Aleluia. O Senhor quer te socorrer nesta manhã.
Não sou eu, não. Não. É a palavra, aleluia. O Senhor, aleluia, quer mudar esta situação de morte que está na sua vida. O Senhor quer te curar do luto, aleluia. O Senhor quer te curar, aleluia, dos pensamentos que você está aí, ó, pensamentos ruins, negativos. O Senhor, aleluia, quer te dar, aleluia, um avivamento espiritual. Para você, se quiser, vai sapatear no poder. Para você, se quiser, aleluia, vai, glória a Deus, aleluia, aos montes. Para você, aleluia, ter este avivamento, andar corretamente na palavra. Vivifica-me segundo a tua palavra. Vivifica a tua igreja, Senhor, aleluia. Vivifica aquele, Pai, que quer andar nos seus caminhos. Ajuda, Senhor, aleluia, aquele, Pai, que te busca. Louvado seja Deus, aleluia. Entra, Pai, com providência naquele, Senhor, que está te buscando. Entra, Pai, aleluia, na saúde. Entra, Senhor, aleluia, nos caminhos tortos, aleluia. Olha, a minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. E ele diz aqui mais uma vez: afasta de mim o caminho da falsidade e favoreça-me com a tua lei. Andar nos caminhos do Senhor não é fácil. Andar nos caminhos do Senhor, aleluia, é realmente negar a si mesmo e andar. E viver na tua palavra. Você vai chorar, vai doer no lombo. Você vai, aleluia, às vezes até ser envergonhado pela palavra. Mas o Senhor, aleluia, ele vai vivificar a tua alma. O Senhor vai tirar toda a vergonha. O Senhor vai, aleluia, engrandecer, aleluia, a palavra dele perante os teus inimigos. Porque ele diz aqui que ele está cercado. Aleluia. Olha, no 154 ele diz: defende a minha causa e liberta-me. De novo aqui, ó. Vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os seus decretos. Os ímpios, eles não procuram os decretos do Senhor. Os ímpios, eles não querem nada com a palavra de Deus. Os ímpios, eles querem te afastar da presença do Senhor. Amizades, aleluia. Começa tudo por amizades. Começa tudo por uma telinha no computador, no celular. Aleluia, ele diz que os ímpios está longe a salvação. Mas se você é ímpio, que é ímpio, missionária, aleluia, o que é ímpio, gente? Ímpio é aquela pessoa que ainda, seja qual religião estiver, seja qual segmento estiver, seja onde estiver, aleluia, ainda não aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Para Deus, esses são os ímpios. Aleluia. A verdade, ela dói para curar. A verdade, ela dói para vivificar. A verdade, ela dói para que você, aleluia, tenha juízo. A verdade, ela dói para um despertamento. Você pode ver que hoje em dia, em cada família, praticamente, né? Cada família tem pessoas evangélicas, crentes, como o ímpio gosta de chamar. Em cada família tem um seguidor de Jesus pregando a palavra. Você pode ter certeza que Deus, ele coloca em cada família, aleluia,
uma pessoa, um crente em Jesus. Aleluia. Então, não tem desculpa para você que é ímpio. Não tem desculpa para você, aleluia. Está vindo aí, ó. Está vindo aí uma nova doença. Aleluia. Os vírus, acho que eu vi hoje no jornal, já está na África. Aleluia. Para o Brasil é um pulo. Ah, missionária, sangue de Jesus tem poder. Tem poder mesmo, mas ó, palavra. Aceitar a Jesus. Aleluia. Se cuidar. Aleluia. Porque esses são os sinais da vinda do Senhor. Olha aqui o que ele... Gente, eu tô falando isso porque o Salmo 19, ele vai até o 176. Aleluia. Ele é enorme, graças a Deus. Ele diz aqui, olha... Desculpe. Espero, Senhor, na tua salvação. Eu cumpro os teus mandamentos. Aleluia. Ele diz aqui que ele espera no Senhor a salvação. Que ele cumpre os mandamentos do Senhor. Ele diz, a minha alma tem observado os teus testemunhos e eu os amo ardentemente. Aleluia. Glória a Deus. A alma dele, aleluia, tem observado. Aqui ele travou, aleluia. Ele travou uma luta contra ele mesmo. Aqui ele travou uma luta no Salmo 19 contra os inimigos. Ele diz aqui, firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma, aleluia. Livra-me da opressão do homem e guardarei os teus preceitos. Aqui ele declara total dependência de Deus. Aqui ele declara, aleluia, aleluia, aleluia. Que Deus, aleluia, modificou tudo dentro dele. Porque tudo começa por dentro da gente. Tudo começa, aleluia, pelo espiritual. Ele diz no 175, viva a minha alma para louvar-te, ajuda-me os teus juízos. Ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Aleluia. Oh, meu Deus, aleluia, quantas pessoas desgarradas da tua palavra, quantas pessoas, Senhor, aleluia, que se acham luz nas trevas, mas não são. Por quê? Porque andam de falsidade, andam na iniquidade, aleluia. Ele diz aqui, puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. Nada somos, nada temos, nada levamos, a não ser a salvação. Aleluia. Nesta terra aqui, aleluia, tente fazer o seu melhor para Deus. Nesta terra aqui, tente fazer o melhor para a sua família, pois você quis construir uma família, aleluia. Nesta terra aqui, tente fazer melhor pelas suas ovelhas. Nesta terra aqui, tente andar nos preceitos do Senhor, porque ele diz no 143, aleluia, sobre mim vieram tribulações e angústias. Ele fala novamente. Todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Aleluia. Gente, eu pego essa
parte do salmo aqui para mim. Aleluia. Não me liguem agora, por favor. Seja o que for, não me ligue. Ele diz no Salmo 119, versículo 143. Sobre mim vieram tribulações e angústias. Todavia, os teus mandamentos são o meu prazer. Eu pego para mim, porque eu vivi tribulação. Eu vivi angústia. Aleluia. Mas, todavia, aleluia, quando veio o despertamento verdadeiro espiritual, aleluia, porque não é por força do homem, não é por minha força, não é por força de ninguém, aleluia. Eu me encho da palavra de Deus. Eu me encho orando, aleluia. Eu me encho do Espírito Santo, aleluia. Eu tenho prazer nos mandamentos do Senhor. E os mandamentos do Senhor, aleluia, Ele me dá prazer. Os mandamentos do Senhor é a eterna justiça, aleluia. Dos meus testemunhos, aleluia. Os mandamentos do Senhor, aleluia, me ajuda a conviver com pessoas difíceis. O mandamento do Senhor me ajuda, aleluia, a conviver com falsidades alheias. O mandamento do Senhor me ajuda, aleluia, a mim mesmo a sobreviver. Alabadaxera de canta da badai. Aleluia, porque vai vir tribulação, vai vir angústias, vai, aleluia, mas todavia, aleluia, angústias, vírgula, todavia, vírgula, os teus mandamentos são o meu prazer e eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me a inteligência deles e viverei. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O Senhor, aleluia, quer te tirar dessa escuridão nesta manhã. O Senhor quer te tirar, aleluia, desse desespero. O Senhor quer te tirar, aleluia, de perto de pessoas falsas. O Senhor, aleluia, quer tirar você, aleluia, de tudo aquilo que te afasta dele. Tudo que te afasta do Senhor, o Senhor quer tirar você. Basta você, aleluia, entender que os mandamentos dele precisam ser um prazer na sua vida. Tá difícil para todo mundo, tá? Só que pessoas não vão colocar na internet o que estão vivendo difíceis. Momentos difíceis, angústia, tribulação, e não é para colocar mesmo. É para ajoelhar e pedir ao Senhor, amém? Vamos orar, aleluia, glória a Deus. Eu espero que você tenha entendido esta palavra. Eu espero que você, aleluia. Ele diz aqui, a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça, aleluia. Venha com a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos, aleluia. Ele fala muito de preceitos, ele fala muito em mandamentos, ele fala muito de perseverança, ele fala muito de palavra, ele fala, aleluia, que ele ama ardentemente, aleluia, os testemunhos, aleluia, porque Jesus, ele veio para transformar, Jesus, ele veio para perdoar, Jesus, ele veio para te dar vida, e vida com abundância, e neste dia tudo pode mudar para você. Aleluia. Neste dia, tudo pode ser consertado. Aleluia. Neste dia, você pode receber a cura. Neste dia, aleluia, ou nesta noite, nesta tarde, onde você está vendo este vídeo, esta live, você pode, aleluia,
ser vivificado no Senhor. Porque para ser vivificado no Senhor, aleluia, não é só também ficar no reteté. Eu sou pentecostal e amo, aleluia. Mas quando o Senhor quer avivar alguém, aleluia, ele primeiro vai transformando por dentro. Ele primeiro, aleluia, vai vendo se você tem uma vida de oração, se você está, aleluia, andando em santidade, se você está buscando, aleluia, a verdade, falando a verdade para com o seu próximo, se você não está julgando, porque se você me julgar, amém, e eu com isso. Agora, se você julgar, pior é você julgar a palavra de Deus. Pior é você julgar o que o Senhor quer te ensinar. Aí é com você e Deus. A mim você pode julgar. A mim você pode tacar pedra. A mim você pode fazer o que você quiser fazer, até onde Deus permitir. Alabadaxera de canta da badai, tá entendendo? Até onde Deus permitir, aleluia. Os falsos, aleluia, Satanás, aleluia, como foi com Jó, até onde Deus permitir, aleluia. Agora, com a palavra de Deus, com a obra de Deus, aleluia. Quando Deus usa um servo do Senhor, cuidado, viu? Ai de quem tocar nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas, aleluia. Cuidado para não falar da menina dos olhos de Deus, aleluia. Cuidado, aleluia. Isto é uma ameaça missionária? Não, é uma afirmação mesmo, aleluia. Porque eu estou falando aqui pela palavra, aleluia. Ande em santidade com o Senhor. Você pode ver este vídeo aí, esta live, e falar, olha a jaqueta dela. Olha o óculos dela, pode falar à vontade, mal, à vontade, aleluia, mas não fale da palavra, não fale da obra, aleluia, porque aqui eu não estou de brincadeira, aqui eu não estou brincando de ser crente, não, aqui eu estou tentando, aleluia, aleluia, falar para você, aleluia, para você ser prudente, para você andar, aleluia, nos caminhos do Senhor, porque quem convence o homem de todo o pecado é o Espírito Santo, aleluia, alabadai. Mas peça ao Espírito Santo de Deus para te usar. Vamos orar pelo caderno de oração que está aqui, ó. Todos os pedidos, envia teu nome para me anotar aqui, amém? Aleluia, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de toda misericórdia, Senhor. Ó, meu Pai, eu clamo a Ti, Senhor, nesta manhã e coloco, Pai, todos os cadernos aqui, todos os nomes que estão aqui no caderno de oração. Pai, entra com Teu poder e glória, Pai. Derrama, Senhor, da Tua cura, Pai. Quem está com câncer, Senhor, aleluia. Crianças, jovens, idosos. Pai, quem está com dores, Pai, musculares, Senhor, venha curar. Quem está com anemia, meu Pai, venha curar. Quem faz hemodiálise, Senhor, venha curar, meu Pai. Senhor, vai reconstituindo todos os casamentos aqui perdidos, meu Pai. Entra com providência, Senhor, aleluia. Senhor, aleluia, coloca no coração, Pai, daquelas mulheres, Pai, que pediram oração, Senhor, que elas são as suas filhas, que elas são as meninas dos seus olhos, aleluia. Pai, aleluia, abençoa, Pai, aleluia, que está pedindo uma porta de emprego. Abençoa, Pai, aleluia, quem quer fazer a tua obra, mas não consegue, está fraco espiritualmente. Pai, aleluia, livra de todo mal, livra de toda ação do inimigo, Senhor. Senhor, eu te peço, Pai, misericórdia por essas vidas. Cura, Senhor, aleluia, salva e liberta. Meu Pai, aleluia, agora eu oro pelas nações, Senhor. Agora eu oro, Senhor, e te peço misericórdia, Senhor, por cada país. Eu oro, Pai, aleluia, Senhor,
por esse novo vírus que está a caminho, meu Pai, proteja-nos e proteja a nossa família. Ó Senhor, faça o que Tu queres, meu Pai, porque nós estamos aqui, Pai, para Te obedecer. Como Ele disse aqui, sobre mim vieram tribulações e angústias, aleluia. Mas todavia os Teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos Teus testemunhos. Dai-me inteligência deles e viverei. Pai, derrama toda inteligência espiritual nos Teus filhos. Derrama, Pai, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, meu Deus, venha nos libertar, Pai, de toda oração contrária. Venha nos libertar, Senhor, de todo mal. Meu Deus, entra nas casas, Senhor, e faz um concerto. Entra, meu Pai, e derrama, Senhor, da Tua prosperidade, Senhor, financeira, da Tua prosperidade, Senhor, sentimental, da Tua prosperidade emocional, da Tua prosperidade física, meu Pai, aleluia, porque aos Teus servos verdadeiros, aleluia, nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Porque aos Teus servos que andam na linha, porque aos Teus servos, Senhor, que estão em oração, porque aos Teus servos, Senhor, que tem plena consciência que só o Senhor é Deus, aleluia. O Senhor tem enviado providências, aleluia, e providências com abundância, alabadaxera da badai. Pai, vai abençoando, Senhor, aleluia. Senhor, livra-nos dos inimigos. Livra-nos, Senhor, da depressão. Livra-nos, Senhor, aleluia, da angústia. Livra-nos, Senhor, da tribulação. Abençoa todas as casas, Pai. Vai curando e libertando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meus queridos, compartilhe esta live. Aleluia. Medite no Salmo 119. Aleluia. Porque os juízos de Deus duram para sempre. Amém? Tenha plena convicção que Deus, Ele quer te ajudar. O Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Aleluia. Espera no Senhor a salvação, porque Ele vai derramar na sua vida unção, Ele vai derramar na sua vida a cura. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.